Oi, gente. A Damares voltou com pânico moral e agora com uma inovação. Porque o pânico moral que a gente estava acostumado a ver da Damares é aquele envolvendo crianças e violência contra crianças, né? Acusações muitas vezes infundadas e, em alguns casos, calúnias, mentiras na cara dura mesmo. Inclusive, uma dessas mentiras o Ministério Público está pedindo que Damares e a União indenizem em 5 milhões de reais a população de Marajó por causa das mentiras nesse tema que ela inventou. Mas agora ela está com uma nova estratégia de pânico moral em um lançamento de um filme que está conectado ao pânico moral anterior, que é o filme Som da Liberdade, que tem a ver com esse pânico moral que está sendo utilizado pela extrema-direita em torno das crianças. Que é óbvio que tem que se combater a exploração sexual das crianças, isso nem entra em discussão, mas ela agora está dizendo que os políticos de direita, tipo ela, estão sendo perseguidos no Brasil, que estão tentando silenciar a Damares. Sim, ela veio com esse mimimi. Olha só o que é que ela falou. Eles vão inventar muitos motivos para perseguir vocês. Vão querer nos silenciar. Tem muito dinheiro envolvido. Tem poderosos envolvidos. É verdade, gente. Não é uma luta para covardes. Ao que eu digo a Damares, ela tem que checar aí a situação com os outros bolsonaristas, porque tem muitos covardes, né, e arregões no meio dela, né? Mas eu quero falar sobre esse caso de Marajó, porque ela citou que o Ministério Público solicitou que ela pague 5 milhões à ilha de Marajó após alegações, insinuando que essa seria uma tentativa do Ministério Público Federal em silenciar ela. Não, Damares. O Ministério Público Federal está querendo que você ou apresente provas, e se você não tem provas, né, você pare de mentir. Pare de inventar história para produzir pânico moral. Porque o pânico moral, esse pânico assim de que coisa horrível e tal, você usa isso politicamente. Você usa isso, gente como a Damares, gente como Flávio Bolsonaro, que estava lá, gente como Jorge Seife, gente como Marco Feliciano, que estava lá também. Usam o pânico moral para crescimento nas redes sociais e para política. Aliás, o pânico moral é a sua grande estratégia. As pessoas ficam apavoradas, porque quem não ficaria apavorado com história de violência terrível contra crianças? E aí eles tentam aproveitar isso para gerar apoio para eles. Mesmo que essa história, no caso da ilha de Marajó, seja pura fabricação, pura mentira, invenção. Repare, ela disse que ouviu falar. É de uma irresponsabilidade criminosa fazer isso. Se você ouviu falar, a sua obrigação, viu, Damares, era entrar em contato com a Polícia Federal para ter uma investigação lá. Se você não fez isso, você prevaricou. E não divulgar, dizer como se fosse verdade, sem ter averiguado os fatos. Porque sendo mentira, isso danifica, prejudica a imagem de Marajó, e eles querem, lógico, indenização. De acordo com a ação, a propagação deliberada de inverdades pela ex-ministra, gerou danos sociais e morais coletivos à população do arquipélago. E gerou mesmo. Então, eu acredito sim que as crianças precisam urgentemente ser protegidas. Entre outras coisas, protegidas de gente mentirosa, tipo a Damares. Gente que produz pânico moral, como a Damares. Esse tipo de postura, esse tipo de estratégia política que a Damares assume é extremamente danosa para as crianças. Crianças que ouvirem essas mentiras vão naturalizar a mentira. Podem chegar a um ponto e dizer, mentir para atingir os próprios objetivos é justificável. Veja, Damares, mente e virou senadora. Foi ministra. Essa é a mensagem que a Damares tá passando. Mentir compensa. É uma nova estratégia deles. Nova não, né? É uma estratégia antiga que a Damares sempre teve, mas que aplicou com muita eficácia nos últimos anos, né? Com muita eficiência política. A gente tem que reconhecer. Eficácia teve. Mas não é só isso que as crianças precisam ser protegidas. As crianças também precisam ser protegidas de discurso de ódio,
contra outras religiões que não a religião cristã, a religião dominante no Brasil, e o discurso de ódio contra aqueles que não têm nenhuma religião, sejam ateus agnósticos ou agnósticos ateus, ou o combo, porque não há nada que impeça um agnóstico de ser um ateu e um ateu de ser agnóstico. Isso é explicação para um outro vídeo, né? Mas, enfim. Mas também tolerância com religiões de matriz afro, com religiões de outros que vêm de outras matrizes, não é? Com o budismo, com a religião islâmica. Tem que se produzir respeito e tolerância à religiosidade e à ausência de religiosidade. E o discurso da Damares não auxilia nisso, muito pelo contrário. O discurso de gente como a Damares fomenta ódios religiosos. E isso daí é péssimo chegar nas crianças. Então, temos muito que proteger as crianças. Sim, obviamente, temos que proteger as crianças de violência sexual. E o tema em si do Som da Liberdade, o tema em si, não é algo que deve ser descartado, porque é um problema que existe no mundo, sim. Mas a forma como esse tema está abordada por esses grupos que estão querendo se apropriar do tema dessa maneira. E no filme em si, não sei como está abordado no filme, não vi, não vou comentar o filme, mas como a extrema-direita tenta se apropriar disso para produzir pânico moral, para produzir essa histeria coletiva em relação ao tema, para fazer o quê? Para capitalizar isso para louros políticos, para dividendos políticos, para doação maior para os seus políticos, para eleger políticos ligados a igrejas, não é? Que usam esse discurso. E por que eles usam esse discurso? Porque fazer propaganda dizendo que vai diminuir imposto de banqueiro não dá muito voto. Fazer propaganda dizendo que defende os interesses de bilionário também não dá muito voto, não é? Defender e ser contra políticas sociais, não é? E investimentos no SUS, investimentos na educação pública, cortar recursos da educação e do SUS, que foi o que o governo Bolsonaro fez por 4 anos, isso também não dá muito voto. Então, o que é que dá voto para eles? Mentir sobre e tentar pegar o conservadorismo cultural e, através de mentiras, fomentar um pânico, uma histeria e, com isso, conseguir votos, dinheiro, riqueza, poder. Né? Esse é o projeto político da Damares e dos seus aliados. E é muito importante que a gente esteja atento para essa estratégia e saiba como combater. Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal Nova Máquina do Tempo. Se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha. Quem sabe vira membro ou apoiador, quem sabe divulga os abaixo-assinados que estão no comentário fixado. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.